Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos aqui na Escola Bíblica e vamos continuar o nosso tempo falando a respeito das doutrinas centrais do cristianismo. Nós terminamos a semana passada Bibliologia. Falamos sobre a Bíblia, como ela chegou até nós, a importância que ela tem para as nossas vidas e como nós podemos confiar que esse escrito que nós temos em nossas mãos, ele é fidedigno, de maneira que nós podemos encontrar a vontade de Deus nela. Hoje nós vamos falar sobre o assunto mais elevado, mais sublime, o maior pensamento que pode penetrar na mente humana. Mesmo que você pense em qualquer outra coisa, ou qualquer outra ciência, ou qualquer outra matéria, a matéria que nós vamos estudar hoje, ela supera qualquer uma delas, porque é o maior exercício que a mente humana pode fazer, é pensar sobre Deus. Por mais que você pense e pense e pense, Deus sempre tem algo mais para apresentar a nós. Ele é infinito. E nós vamos passar a eternidade toda descobrindo e conhecendo esse Deus maravilhoso e nunca chegaremos ao fim. Então, por favor, projete aí. Nós vamos começar hoje falando sobre a doutrina de Deus. É chamada de teologia própria, que fala a respeito do próprio Deus, como ele se revelou a nós e como nós devemos conhecê-lo. Nós acabamos de cantar uma música que diz que a cada dia eu possa mais e mais estar ao seu lado. E infelizmente, parece que nós temos compartimentado as nossas vidas de maneira que de domingo a nossa vida pertence a Deus, mas o restante da semana a gente vive uma vida que muitas vezes esquecemos de que Deus está presente. E o meu desejo é que no final dessa lição a gente possa entender e possa perceber que Deus ele está envolvido com tudo aquilo que nós fazemos, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos de desafios, de lutas e de vitórias. Que Deus ele está presente em todo e qualquer lugar, em todos os instantes em nossa vida. Esse é o desejo do meu coração ao terminarmos essa lição. Mas antes de a gente iniciar propriamente, a gente precisa considerar algumas coisas. Nós, humildemente, iremos meditar a respeito de Deus, sem a pretensão de definirmos ou compreendê-lo plenamente. Porque sendo ele infinito, jamais seres finitos como nós chegaríamos a essa proeza. Então, uma das coisas mais difíceis, ou talvez impossível, é definir Deus. Quando a gente vai falar assim, defina Deus, aí tem aqueles que já são apressados, Deus ele é, e começa a falar, como se fosse possível uma mente humana definir algo que é infinito. É lógico que a gente tem algumas coisas que ele próprio revelou a respeito dele a nós. E baseado nessas coisas que ele mesmo revelou a nós a respeito dele, nós vamos discutir e nós vamos pensar a fim de que o nosso conhecimento dele aumente. Mas nós não temos a pretensão de esgotar, porque é impossível esgotar o conhecimento de Deus. Então a nossa intenção é conhecer um pouco mais a respeito daquilo que ele mesmo revelou dele a nós, sem jamais tentar esgotar esse assunto. A nossa intenção é termos uma compreensão de Deus adequada com aquilo que ele próprio revelou de si mesmo. Por que uma compreensão adequada? Se a gente sair aí conversando com as pessoas fora, todo mundo vai ter uma ideia a respeito de Deus, até o ateu. O ateu vai dizer que Deus não existe, mas para dizer que Deus não existe, ele tem que negar tudo aquilo que nós cremos a respeito de Deus. A grande dificuldade no meio cristão é saber a ideia que você tem a respeito de Deus, ela foi penetrar na sua mente e no seu coração através do quê? Através da sua capacidade intelectual de meditar, através de livros, através de filmes, através daquilo que as pessoas dizem para você, ou foi através de um estudo sério e adequado das Escrituras? A grande
O grande dilema é que muitas vezes nós temos um Deus que foi idealizado por nós. E nós queremos pegar as partes boas que gostamos a respeito daquilo que sabemos de Deus, e nós queremos rejeitar aquelas partes que não combinam com a nossa caixinha teológica a respeito de Deus. Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, lê Gênesis, Êxodo, Levítico, aí começa Números, já começa a complicar um pouquinho, vai Deuteronômio. A hora que começa Josué e começa aquela conquista, matança e destruir alguns povos, homens, mulheres, crianças, ovelhas, as pessoas falam, não, mas esse não é o Deus. Deus é amor, Deus não faria isso. Então a gente começa a escolher alguns aspectos que são favoráveis a nós e que nos interessam e que nos dão alegria em saber, e a gente começa a dizer não a aspectos que também são revelados pelo próprio Deus. E a gente começa a rejeitar o Deus que se revelou, e a gente passa a criar um Deus com letra minúscula, o nosso Deus, um Deus que o meu coração idealiza. Então eu já não estou mais adorando o Deus que se revelou, mas o Deus que eu inventei. E é isso que essa lição se propõe, evitar que a gente crie o nosso próprio Deus, que seria um ídolo, e deixe de adorar o Deus verdadeiro que se revelou a nós através das coisas criadas, mas principalmente através das Escrituras e através de Deus. Vocês entendem por que no estudo das doutrinas centrais a gente começa com bibliologia? Porque a Bíblia é aonde nós vamos encontrar aquilo que Deus deseja que nós saibamos a respeito dele. É lógico que seria impossível ele revelar tudo a respeito dele para nós, mas aquilo que é necessário para que a gente o conheça, o ame, tenha perdão, salvação, ele deixou escrito. Portanto, a Bíblia é o nosso material aonde nós vamos elaborar o nosso conhecimento a respeito de Deus. E a gente tem que entender, tudo aquilo que está escrito, queira sendo algo que me agrade ou não, se está escrito é porque realmente é de Deus. Quando a gente está lendo 1 Samuel, a gente estava discutindo alguns aspectos em 1 e 2 Samuel, quando dizia assim, que um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Aí as pessoas falam, mas um espírito maligno da parte de Deus? A Bíblia está dizendo isso. E se a Bíblia está dizendo, a gente tem que acreditar que isso era verdade. Porque a gente, quando escuta algo que não combina com a nossa teologia, a gente quer rejeitar. Mas a Bíblia está dizendo, aliás, quem é o Senhor de tudo? Quem é o Senhor dos céus, da terra, dos anjos, dos demônios? Deus é o Senhor de tudo. E eles também estão a serviço do próprio Deus. Então, a gente quer evitar, a gente quer ter uma compreensão de Deus adequada com aquilo que Ele próprio se revelou. Queremos evitar um Deus idealizado pelo nosso coração, porque esse Deus editado, segundo a nossa preferência, nada mais é do que um ídolo criado pela nossa imaginação. Sabe quando a gente vai ler a Bíblia e a gente vê aquelas listas de pecados ou listas de bem-aventuranças? A gente quer ficar com as bem-aventuranças, mas a gente quer tirar aquelas listas que nos condenam. Não. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem que entender que tudo aquilo que está escrito a respeito de Deus, sendo ou não do nosso agrado, é verdade, e a gente tem que fazer uma teologia baseada em tudo aquilo que está escrito. E também, que a nossa oração seja, Deus, abra os olhos do nosso coração, a fim de que possamos olhar para a Tua Palavra e descobrirmos verdades mais profundas a respeito de Ti mesmo e Sua vontade para nós, bem como corrigir qualquer embaraço sobre o nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus. É essa que deve ser a nossa atitude. Deus, ajuda-nos a entender, segundo a Bíblia, quem o Senhor é. Aquilo que o Senhor mesmo escreveu a respeito de Ti. Vamos começar pensando um pouquinho sobre a existência de Deus. Quando você olha para a Bíblia, você acha que a Bíblia se preocupa em provar a existência de Deus? O que você acha?
né? Então, a Bíblia, ela nunca se preocupou em provar a existência de Deus. Ela simplesmente afirma como um fato, né? Como é que é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Ele não vai explicar que existe um Deus, não, simplesmente, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus, para os autores bíblicos, é um fato. É algo real, algo concreto, algo que não precisa ser explicado. Até mesmo porque, já ouviram essa frase assim? Para quem crê, nenhuma evidência é necessária. Mas para quem não crê, toda evidência é insuficiente. Se você crê que existe um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que é amor, um Deus que é bondoso, um Deus que cuida de você, que te protege, um Deus que ouve as suas orações, mas um Deus que também é justo, um Deus que é correto, um Deus que é vingador, um Deus que é fogo consumidor, um Deus que trará juízo, um Deus que criou os céus, um Deus que criou o inferno. Se você crê em tudo isso, você não precisa de explicações lógicas, matemáticas, científicas, para que isso passe a ser realidade para você. Você simplesmente crê pela fé. Mas quando alguém não crê, por mais que você tente explicar as coisas, por mais que você mostre a Bíblia, porque se a pessoa não crê nem na Bíblia, é impossível você levá-la a crer em Deus segundo a Bíblia. Exceto se você expor a respeito de Jesus, essa pessoa vir a se converter, então os olhos delas vão ser abertos para compreender as verdades espirituais. Lembra que nós falamos em bibliologia que a Bíblia não é compatível com as outras literaturas que existem na Terra. A Bíblia é um livro sobrenatural e chegou a nós de maneira sobrenatural mediante revelação de Deus. Logo, para que alguém entenda aquilo que está escrito, é necessário que o Espírito Santo haja na vida dela para que ela possa compreender. Então, quando a pessoa crê por meio da fé em Jesus, e a fé vem pelo ouvir a palavra, você não precisa ficar dando explicações a respeito da existência de Deus, da criação, de Adão e Eva. Infelizmente, hoje nós estamos empesteados de teólogos liberais, que até mesmo dentro das igrejas dos nossos seminários, que não acreditam que Gênesis de 1 a 11 é real, é fato. Que Deus criou as coisas daquela forma, que criou Adão e Eva, e que a partir de Adão e Eva nós estamos aqui. Pastores e teólogos, infelizmente até batistas, não acreditam nisso, acham que é um mito. Pessoas que olham para Jonas, o livro de Jonas, e acham que é impossível as coisas que ali aconteceram. É um livro que mostra de maneira extraordinária a soberania de Deus, como Ele controla tudo. Controla o tempo, controla o peixe, controla o bichinho, controla a balboreira, controla a cidade de Nínive e controlou o próprio Jonas. Mas tem gente que acredita que é só um mito, é uma forma de expressar. Mas a gente crê que se está escrito nas Escrituras, é verdade. E se a gente não crê naquilo que está escrito, dificilmente nós vamos conseguir compreender quem é Deus mediante as coisas que estão escritas nelas. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós esperamos novos céus, nós esperamos nova terra, nós esperamos a vinda do nosso Salvador, nós esperamos ressuscitar dos mortos, nós esperamos coisas que não tem como nós demonstrarmos para as pessoas. Mas a gente, mediante a fé, nós cremos porque está escrito na palavra de Deus. Então é a prova daquilo que esperamos. E é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus é uma das coisas que nós não vemos, mas nós cremos que Ele está aqui presente. Ele está entre nós. Ele manifesta a sua graça, o seu amor, Ele cuida de nós. E aí o verso 2 de Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Por meio da fé,
Deus deu um bom testemunho a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó e tantos outros homens. E o verso 3 é importante, que diz assim, ó, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Cientistas e mais cientistas gastando bilhões e bilhões de dólares tentando uma explicação lógica para o começo do universo. E eu lembro uma vez que um brasileiro, Marcelo Geisler, um cientista, ganhou 500 milhões da NASA para pesquisar a origem do universo. 500 milhões. Aí eu falei assim, por 15 reais eu ia comprar um livro e mostrar para ele como é que começou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falava e as coisas vinham à existência. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha que declaração importante. Aquilo que nós vemos, esse universo, essas coisas criadas, está dizendo assim, não foi feito do que é visível. O Big Bang diz o quê? Que havia uma grande massa, não sei como é que eles podem chamar, e que a partir daquilo houve uma explosão, e então pela evolução nós chegamos ao que estamos aqui. Mas a Bíblia diz que aquilo que nós vemos foi feito do que não foi feito do que é visível. Nada que existe existia antes de Deus falar haja luz, haja peixes, tudo que Deus criou veio a partir do nada. E é interessante que ali no livro de Gênesis, uma palavra bará, que é criar, é trazer a existência a partir do nada. Só Deus pode fazer isso. Trazer algo à existência a partir do nada. Então, tudo que existe veio a partir do nada, mediante a palavra de Deus. Ou seja, o homem cria alguma coisa? Ele não cria, ele só transforma algo que Deus já criou em algo que seja útil. As cadeiras que nós estamos sentados nessa manhã, elas foram moldadas a partir de algo que Deus já havia criado. Mas o homem não é capaz de falar, haja cadeira, e uma cadeira aparecer a partir do nada. Portanto, o que a gente pretende é isso, através das Escrituras, ter um conhecimento adequado a respeito de Deus. Porque às vezes o nosso conhecimento não é adequado. Adequado ao quê? Aquilo que Ele mesmo se revelou a nós, aquilo que Ele mesmo quis que nós conhecêssemos a respeito dele. Creio que na eternidade, quando estivermos na presença dele, nós descobriremos coisas fantásticas a respeito dele, coisas que não somos capazes de conceber por causa da nossa mente limitada. Por isso que a Bíblia muitas vezes tem que usar uma linguagem antropopática ou antropomórfica, ou seja, dar sentimentos humanos a respeito de Deus para que a gente possa compreender algo adequado a respeito dele, ou dar forma humana a Deus para que nós possamos compreender um pouco melhor a respeito dele. Então, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, para que a gente pudesse compreender verdades espirituais que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Existem alguns argumentos naturalistas a respeito da existência de Deus. Eu acho que um dos grandes dilemas da humanidade é falar a respeito da existência de Deus. Nós somos muito de ver, de tocar, de usar os nossos sentidos para provar e experimentar algo. Mas desde a criação, nós temos que falar de um Deus e acreditar num Deus que ninguém viu. Que não é possível tocar, que não é possível sentir com os nossos sentidos. E aí, a única forma de nós acreditarmos que esse Deus existe é por meio da fé na revelação que Ele mesmo deu a respeito de si. E tem alguns argumentos naturalistas que alguns filósofos usam
para falar a respeito da existência de Deus. O primeiro é um argumento cosmológico. Cosmo vem da palavra cosmo, que é mundo, e diz: o universo é um efeito que exige uma causa adequada. E a única causa suficiente é Deus. Ou seja, quando a gente olha para o universo, as pessoas começam a perceber que isso ele não veio do acaso. Ele é um efeito de algo anterior ao universo. Tudo isso que está criado tinha algo antes. E a única explicação para essa causa seria a existência de um Deus todo-poderoso que tenha criado. Não tinha outra forma de existir tudo isso se não houvesse um Deus. Um outro argumento é o teleológico. A palavra telos é um fim, um propósito. Diz assim: o universo não apenas prova a existência de um Criador, mas indica a existência de um planejador. O Eli que gosta, um arquiteto do universo. Então tem um planejador, ou seja, há um propósito observável no universo que existe, que exige, indica a existência de Deus como o seu planejador. Quando você começa a observar, e os cientistas têm avançado cada vez mais nos estudos, no conhecimento, e cada vez mais eles entendem que tudo que foi criado de uma forma lógica, de uma forma inteligente, de uma forma que viesse a funcionar e sem que tivesse uma antevisão das coisas. Então, tudo foi criado de uma maneira planejada. Então, esse argumento teleológico diz que o universo tem um objetivo. O sistema solar tem um propósito. As marés do mar têm um propósito. Então, tudo que existe tem um propósito. A fotossíntese, tudo tem um propósito. E foi idealizado, foi pensado a fim de que as coisas funcionassem exatamente da forma que tem funcionado. Um outro argumento é o antropológico, da palavra antropós, homem. Já que o homem é um ser moral e intelectual, deve ter um Criador que também seja moral e inteligente. A natureza moral, os instintos religiosos, a consciência e a natureza emocional do homem argumentam em favor da existência de Deus. Os antropólogos afirmam que não há uma só cultura sequer que não tenha um conceito a respeito de Deus. Não existe uma cultura em que eles não adorem alguma coisa. Todas as culturas existentes têm um princípio de adoração. Ou adora o próprio homem, ou adora espíritos, ou adora a natureza, ou adora os animais, adoram alguma coisa. Então, parece que esse conceito de adoração, Deus já nos criou com isso. Deus já nos criou para adorá-lo. E quando a gente não sabe que fomos criados para adorá-lo, esse instinto, essa característica inerente do ser humano de adorar algo, passa a exercer a influência no ser humano de maneira que ele adora qualquer outra coisa. Quando Deus não está no centro do coração do ser humano, ele adora qualquer outra coisa. Vamos lá para a Índia e a gente vai ver milhões de deuses. Milhões de deuses. Eles adoram ratos, adoram a vaca, adoram tudo. Tudo que você imaginar é um Deus ali para eles. Nós vamos no Japão, nós vamos na China, nós vamos na África, aqui no Brasil. Todo mundo tem um conceito de adoração. Até mesmo o ateu. O ateu adora o quê? O seu próprio conhecimento, que ele acha que é superior aos demais, que como podem criaturas que se dizem inteligentes acreditar na existência de um Deus. Ele adora ele mesmo com a capacidade dele de ser diferente e pensar diferente a respeito dos demais. Então, essa consciência que nós temos, moral também, mesmo alguém que não teme a Deus, tem esse conceito dentro de si de certo ou errado. Isso pode, aquilo não pode.
É lógico que a gente faz coisas que sabemos que não devemos fazer e não fazemos coisas que devemos, mas o conceito de certo ou errado está até mesmo naqueles que não temem a Deus. Eles sabem o que é certo, eles sabem o que é errado. E o último conceito aqui é a questão da ontologia, o argumento ontológico da palavra on, que significa existente ou um ser. O homem tem a ideia inerente de um ser perfeito. Até mesmo entre os seres humanos sempre houve essa ideia de ter um ser humano perfeito, ter uma raça perfeita, de ter alguém que é perfeito. Hoje a gente vê a ciência, a medicina querendo produzir um corpo perfeito. Sempre houve essa ideia de um ser perfeito. E esse argumento diz, já que esse homem tem essa ideia de um ser perfeito, essa ideia naturalmente inclui o conceito de existência, já que um ser em tudo mais perfeito que não existisse, não seria tão perfeito quanto um ser existente, um ser perfeito que exista. Portanto, visto que a ideia de existência está contida na ideia de um ser perfeito, esse ser perfeito deve necessariamente existir. Porque se eu creio que existe um ser perfeito, mas se ele não existisse, então não é perfeito. Então, ele é perfeito, portanto deve existir, já que nós temos essa ideia inerente a nós mesmos. Então, só são algumas ideias a respeito de Deus que a gente pode conversar com pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Então, alguma das formas de nós argumentarmos com elas a respeito da existência desse ser perfeito sem que usemos a palavra de Deus. Mas vamos começar a pensar um pouquinho sobre os atributos de Deus. Os atributos. O que é um atributo? É uma propriedade intrínseca ao seu sujeito, pela qual ele pode ser distinguido ou identificado. Quando a gente começa a falar de atributos de Deus, eu creio que esses atributos são infinitos, que Deus tem infinitos atributos, mas alguns Ele revelou a nós. E mediante essa revelação que Ele fez a nós, de seus atributos, nós podemos pensar e nos relacionarmos com Ele. Portanto, o atributo seria uma qualidade, seria uma propriedade que faz parte do ser dele, não tem como tirar. E a gente deve entender que esses atributos, eles funcionam de maneira harmônica o tempo todo. Por exemplo, um dos grandes dilemas da teologia, como pode um Deus que é amor e que é justo permitir que exista o mal? Como pode um Deus que é todo amor, que ama a sua igreja, permitir que seus filhos sejam perseguidos e mortos por ímpios que não temem a Ele? É um dos grandes dilemas. A grande questão é que nós olhamos a história de maneira linear. Estamos vivendo dia após dia. E a gente tem um Deus que Ele é atemporal. Para Ele, a justiça já existiu sobre esses ímpios. Mas nós que vivemos no tempo, temos que esperar a história se desenrolar para então haver a justiça. Como são classificados esses atributos? Vocês já ouviram falar que os atributos de Deus são classificados? Pelo menos em 2 grupos. Oi? Eles são revelados para nós, mas de 2 formas. Aqueles atributos que são exclusivos de Deus. Só Deus possui. E nós também temos os atributos relativos ou comunicáveis, que Ele, em certa medida, também compartilhou conosco. Então tem atributos exclusivos de Deus e tem atributos que foram compartilhados conosco. Então, a maioria desses
a maioria dos sistemas de classificação dos atributos baseia-se no fato de que alguns deles pertencem exclusivamente a Deus. Por exemplo, infinitude. Nós vamos ver o que é isso daqui a pouco. E outros se encontram de maneira limitada e num sentido relativo, também no homem. Por exemplo, amor. Sabemos que Deus é amor, mas Ele também compartilhou conosco esse atributo de maneira que a gente possa amar as pessoas. Assim, a terminologia dessas classificações inclui incomunicáveis, que é só dele, ou comunicáveis. Alguns chamam de absolutos e relativos, imanentes e transitivos, constitucionais e pessoais. Portanto, quando a gente olha para esses atributos, a gente começa a entender um pouquinho melhor quem é Deus e um pouquinho melhor o que Ele quer de nós. E o mais legal é sim, como esse atributo de Deus se relaciona com o nosso dia a dia. E se a gente começar a pensar em Deus a respeito dos seus atributos, isso pode encher o nosso coração de paz, de esperança, se a gente ama Ele e anda com Ele. Mas também pode começar a encher o nosso coração de temor, se nós não andamos de acordo com a sua vontade. Vamos começar a pensar em alguns dos seus atributos. Primeiro atributo que nós podemos pensar a respeito de Deus é simplicidade. O que você pensa quando fala num Deus que é simples? Não é que é um Deus ralé, né? Que não tem grandes qualidades, que não tem... Não é porque a gente fala assim, uma pessoa simples, né? Uma pessoa pobrezinha, uma pessoa que tem roupas baratinhas, mas não é isso que nós estamos falando. Simplicidade é no sentido de que ele não é complexo, que ele não é composto, ele não tem, vai quase ser igual à unidade, né? Ele não tem partes. E quando a gente olha lá para o livro de João 4, 24, diz assim, ó, Deus ele é Espírito. E Espírito é algo difícil da gente definir, porque nós vivemos num mundo material, num mundo onde a gente gosta de pegar, de apalpar, e a gente tem que falar num conceito que a gente não consegue ver, que a gente não consegue palpar, que a gente não consegue sentir. Então, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se eu e você começarmos a dividir Deus, né? Por exemplo, assim, como é possível Deus estar aqui e estar no Japão ao mesmo tempo? Quer dizer, uma parte dele está aqui, uma parte dele está lá? Mas aqui está dizendo assim, Deus ele é incomplexo, não tem complexidade no seu ser. Ele não é um ser composto de várias misturas para que dê um Deus. Então a gente tem que entender que todos os atributos de Deus permeiam tudo o que Ele é. Por exemplo, às vezes a gente quer dividir justiça de amor. Não, o amor e a justiça dele permeia tudo o que Ele é. Ele não tem um compartimento para a justiça e um compartimento para amor. E quando ele está agindo com a justiça, ele tem que fechar o compartimento do amor. Não. Ao mesmo tempo, ele não é composto. Ao mesmo tempo que ele está exercendo o seu amor, é um amor justo. A sua graça é uma graça santa. Porque às vezes a gente fala, Deus é graça, é misericórdia, então ele vai fazer vista grossa para o meu pecado. Não, ao mesmo tempo que ele é graça, ele também é santo. Então, simplicidade significa isso, que ele não tem um compartimento para cada atributo. Ele é tudo, e tudo que ele é abrange todo o seu ser ao mesmo tempo. É difícil a gente pensar nisso, porque às vezes a gente nunca para pensar nessas coisas. Mas veja como é importante a gente começar a pensar nisso.
que talvez lá na frente vai ajudar a gente a pensar a respeito dessa questão da justiça. Como que um Deus permite que um povo vá e destrua outro povo, matando homens, mulheres e crianças? E se a gente começar a pensar qual é o propósito pelo qual ele fez isso, quando a gente vai olhar lá para o livro de Josué, ele dizia assim, na época da conquista: vá, conquiste essas terras, destrói homens, mulheres, crianças e tudo que tem ali. Mais para frente, a gente vai ver que Josué deixava um pouquinho aqui, deixou um pouquinho ali, deixou o outro pouco ali. E lá no livro de Juízes, a gente vai ver que aconteceu o quê? Aqueles povos que Josué foi deixando, no futuro, desviou o coração do povo de Israel de Deus. E levou eles a adorarem Baal, Aserá, Astarote. Então, o que Deus tinha em mente quando falou que era para destruir tudo? Era preservar o povo dele de se misturar e se contaminar com os ídolos da região. Ele queria um povo santo, um povo separado, um povo exclusivo. Então, quando Deus pede separação, é porque Ele sabe o perigo que é, porque nós somos influenciáveis. E é muito fácil o nosso coração ser influenciado por aqueles que estão ao nosso redor. E se aqueles que estão ao nosso redor têm costumes que não agradam a Deus, a nossa convivência com essas pessoas vai nos levar a fazer coisas que não agradam a Deus. Era essa a intenção quando Deus falava que tinha que eliminar tudo, preservar o povo da influência maligna que aquelas nações teriam sobre a adoração deles. Portanto, Deus é espírito. Espírito a gente não consegue explicar, mas é um conceito de algo que é imaterial e é algo que não é divisível, como a gente divide a matéria. E, portanto, a simplicidade de Deus engloba tudo aquilo que Ele é. Ele é uma coisa que não é composta. Nós não podemos dividir Deus em partes. A dificuldade que temos, que alguém pode perguntar assim: a simplicidade de Deus invalida a doutrina da Trindade? Nós dizemos que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas diferentes. E a resposta é não. Porque a simplicidade tem a ver com a essência de Deus, aquilo que Ele é, e não com a sua subsistência. Quando a gente vai lá, que é o próximo, a gente vai ver a unidade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito, eles são um único Deus, eles não são 3 deuses. É um Deus que subsiste em 3 pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único Deus. Simplicidade de Deus. Tem alguma pergunta a respeito da simplicidade? Vocês entenderam que Ele não é composto? Ele é simples, não tem partes. O segundo, que é mais ou menos na mesma linha, fala a respeito da unidade. O atributo da unidade significa que Deus é um, indivisível. Embora a gente tenha o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. Quando a gente vai ali para Deuteronômio 6:4, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não existe outro. E não existe outros, ou não existe divisão dentro dele. Ele é uma unidade, e é por isso que a gente estava falando, como é difícil entender, porque assim, é um paradoxo. Como que um pode ser 3 e 3 pode ser 1? Da mesma forma a gente não consegue compreender, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que ele se revela dessa forma. Ele é um, é único. Existe só um Deus. Mas esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas distintas. Elas não se confundem, elas não se misturam.
Elas são três pessoas, mas é um único Deus. E João também 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Como que dois pode ser um? Por isso que ele é Deus. Essa compreensão a respeito da Trindade está muito além da nossa capacidade de compreender. Mas também nós não podemos negar, porque a Bíblia revela que é assim. Os três são um, e um subsiste em três. Há uma doutrina que fala do modalismo, que é uma heresia desde lá dos primeiros séculos, e que hoje tem uma seita que muitas vezes é aceito como igreja, que é chamada Voz da Verdade. Eles acreditam nessa modalismo. O que é o modalismo? Que no Antigo Testamento, Deus se revelou como o Pai, né? Nos Evangelhos, ele trocou de roupa e se revelou como Jesus. Agora ele está no modo Jesus. E nas cartas para frente é o Espírito Santo. Ele tem modos diferentes de se revelar. Então, o Antigo Testamento, o Pai, nos Evangelhos, Jesus, e nas cartas para frente, o Espírito Santo. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que lá no começo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí ele fala, façamos o homem. Então, os três já estavam presentes lá no início. E quando nós vemos a bênção apostólica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com vocês, os três estão manifestados. Quando a gente vai ali para o batismo de Jesus, a gente vê Jesus saindo das águas, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e o Pai falando do céu. Os três existindo ao mesmo tempo. Então, embora ele seja único, se manifesta em três pessoas diferentes ao mesmo tempo. Enquanto o Pai estava se revelando ali no Antigo Testamento, Jesus já existia, ele apareceu para Josué, ele apareceu também ali para os três na fornalha, ali em Daniel. Então ele é pré-existente, ele já existia antes da encarnação. E o Espírito Santo também. Agora, um outro conceito difícil a respeito de Deus, porque nós somos finitos. A infinitude de Deus. Deus não tem término ou fim, não tem limites. Algumas vezes a gente pode pensar nesse conceito de infinitude, no sentido de que o amor dele nunca acaba, a paciência dele nunca acaba, mas será que é só nisso? Ou será que a infinitude dele é que ele nada pode limitar a Deus, nada pode colocar um fim nos seus planos e no seu poder, em tudo aquilo que ele faz? Quando a gente olha aqui para esse texto de 1 Reis 8:27, diz assim: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Quando a gente pensa num Deus, a dificuldade é que a gente pensa não em forma de espírito, mas a gente pensa num ser com uma forma humana, não é? E olha o que esse texto está dizendo, que esse templo não pode conter Deus, e nem os céus dos céus seriam capazes de conter Deus. Como colocar Deus numa caixinha? Imagina o universo, né? E a água fosse Deus. Não, Deus extrapola, ele não tem limites. Ele é maior do que o universo, ele é maior do que todas as coisas que estão criadas, ele não tem limites. É difícil a gente compreender isso, porque você já pensou assim, o que existia antes de Deus criar todas as coisas? Já passaram perguntas assim na sua mente? Porque assim, quando está dia,
está claro, quando está noite, está escuro. Que cor que era antes de Deus ter criado todas as coisas? Nunca perguntaram isso para você? São coisas que a gente deveria pensar. Porque assim, a gente está vendo aqui que é um Deus infinito, que não tem limites. Mas o que existia antes de Deus criar todas as coisas? O que vocês acham? Oi? Só existia o próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que viviam em plena harmonia e eles se bastavam. Às vezes as pessoas dizem que Deus criou o mundo porque Ele precisava amar alguém. Não, Ele é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém, não precisa de nada para estar satisfeito. Ele é autossuficiente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em plena harmonia, não precisava ter criado nada para continuar sendo o Deus que Ele é. Mas Ele criou todas as coisas. Ele nem precisava também, tudo foi criado para o louvor da glória dEle, mas Ele já é glorioso por si só. Não precisava da criação para que Ele fosse glorioso. Ele já era. E nessa questão de infinitude, a gente deve pensar que realmente Ele não encontra limites. Contrastado conosco, o que a gente deve pensar com essa questão da infinitude de Deus? Onde as nossas forças terminam, a força de Deus. Onde a nossa capacidade termina, Deus. E isso deve fazer o que com a gente? Por mais orgulhoso que nós sejamos, quando nós começamos a pensar em Deus, a gente passa a perceber que nós não somos nada comparado com a grandeza de Deus. De forma que quando a gente se achegar na presença dEle, a gente não deve se achegar com arrogância, mas com humildade. Como se fosse um mendigo pedindo algo para Ele. Ao invés de exigir, ao invés de rejeitar algo que Ele esteja fazendo, quando a gente começa a pensar, Ele não tem limites. Ele supera toda e qualquer medida humana. Ele supera todos os sistemas de proporção que nós possuímos e que ainda vamos inventar. Ele supera tudo e supera todos. Mas nós somos limitados. Nós temos fim. Agora, conforme vai aumentando aí a potência dos microscópios e dos telescópios, eles continuam descobrindo cada vez mais galáxias e cada vez mais coisas aí nesse universo. E eu imagino que quanto mais eles aumentarem a capacidade, mais eles vão perceber como o universo é grande. Mas os microscópios também, conforme mais eles estudam aquelas coisas nanopartículas, mais eles vão descobrindo que dentro dessas partículas tem outra partícula, que tem outra partícula. Quanto mais ele aumenta a capacidade de observar, eles vão percebendo que dentro tem mais outro, que tem mais outro, que tem mais outro, que tem mais... E assim eu creio que vai. Deus não tem limites, tanto para as coisas grandes e extraordinárias, quanto para as coisas pequenas, limitadas. Agora, um outro conceito difícil para nós. Eternidade. Nós somos eternos? O que vocês acham? Nós somos eternos? É? Parece que nós fomos criados, nós temos um início, então nós não somos eternos, a eternidade passada, mas nós vamos entrar na eternidade de Deus daqui para frente. Daqui para frente. Agora pensa assim. O significado é: Deus não está sujeito à sucessão de tempo. Sempre existiu e sempre existirá.
Quando a gente pensa na eternidade passada, a gente sabe que lá em Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas que princípio? Então, é no princípio da criação. Então, quando ele criou. Mas antes desse princípio da criação, ele já existia. Ele sempre existiu. E essa é uma pergunta de criança. A Isabela ainda vai perguntar para a Cíntia: mãe, quem fez Deus? Qual é a resposta? Qual é a resposta para quem fez Deus? Ninguém. Ele sempre existiu. É difícil entender, mas ele sempre existiu. Ele é eterno. O que é eterno? Que toda a eternidade passada ele já existia, mas que também ele vai existir por toda a eternidade futura. Então é isso. Ele não tem início, ele não tem fim, ele é eterno. Agora essa questão, ele não está sujeito à sucessão de tempo. O que significa isso? Oi? Quem falou? Não entendi, tira a mão. Ele não tem tempo. Para ele, o tempo é relativo, no sentido assim, ele está tanto lá no passado, quanto está no presente, quanto já está no futuro. As coisas para nós é linear. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 2022, 2023, 2024. Para Deus é como se tudo isso fosse um ponto só. Tudo está patente aos olhos dele como se fosse o presente. Tudo, tudo. Oi, Juan. Atemporal é que ele não está sujeito ao tempo. Então, mesmo ele está hoje, está ontem, mas já está lá no futuro ao mesmo tempo. Ele enxerga a história como um ponto só. Nós somos lineares, a gente vai dia após dia, hora após hora, mas ele enxerga a história como um ponto. Isso que é a questão da eternidade de Deus. Isso também a gente pode falar a respeito da onisciência, né, que ele já sabe tudo, já sabe o final da história, porque ele já está lá, a história já está escrita por ele. Olha o que diz ali, Gênesis 21, 33. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Ele já tinha essa consciência de que esse Deus, ele era eterno. Ele estava acima do tempo, acima de todas as eras. E Salmo 92 é o mais claro, né? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade passada à eternidade futura, tu és Deus. Então, é um texto que prova, antes de criar todas as coisas, ele já era Deus, de eternidade a eternidade. Como pensar em eternidade vivendo num mundo onde tudo é efêmero, onde tudo está degradando, onde tudo está se decompondo? Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou em nosso coração o anseio pela eternidade. Por isso que uma pessoa, por pior que ela esteja a sua situação, ela se apega a todo custo nessa vida. Exceto quando ela não está bem, né? Quando ela está com algum problema mental, algum distúrbio, ela se suicida. Mas as pessoas, elas se agarram a essa terra. Ela pode sofrer um acidente, está toda espedaçada. A esperança que ela tem é que os médicos vão curar ela e ela vai continuar a viver. A pessoa pode estar com câncer em estado terminal, ela não acredita que vai morrer, ela acredita que vai continuar vivendo, não importa a situação. Deus colocou esse anseio, nós queremos viver eternamente, nós desejamos viver eternamente. E esse anseio só vai ser preenchido quando? Quando a gente tem esse relacionamento correto com Deus, que a gente entende que depois daqui, nós continuaremos a viver eternamente. Porque lembra quando a gente já conversou sobre os mártires do cristianismo? O que leva uma mulher grávida e a sua
auxiliar ser levado por lá para o Coliseu e derem a oportunidade, se você negar Cristo, você e o bebê que está para nascer e a sua serva vão poder sair livremente. Mas se você não sair, nós vamos soltar as feras e eles vão devorar vocês. E a mulher falar que não. O que leva? Se não, essa confiança no amor, cuidado de Deus, mas também nesse anseio pela eternidade. Ela sabe que ela não vai terminar ali. Sabe que ela vai passar para outra existência onde estará na presença de Deus. Eu gosto ali de Atos capítulo 7, quando Estevão ele está sendo apedrejado, e ele diz que vê os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita da majestade. Então, antes de adormecer, ele entregava o Espírito, mas dizia para Deus perdoar os pecados, porque eles não imputar aqueles pecados a eles. Mas quando diz que ele vê os céus abertos e o Filho de Deus, eu creio que o próprio Jesus estava recebendo ele. E eu creio também que quando nós partimos, o próprio Senhor nos recebe ali na glória. E isso deve trazer alegria ao nosso coração e desejo cada vez maior de viver para Ele aqui. Embora tudo está passando, Deus tem uma eternidade para nós junto dEle. Qual é o problema a respeito da eternidade? Seria o tempo irreal para Deus? Então Deus não tem tempo? Lembra que diz assim, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não, ele reconhece a continuidade dos acontecimentos, mas todos os acontecimentos passados, presente e futuro são igualmente vividos por ele. Hoje, amanhã e o depois e o ontem, para ele está tudo patente como se fosse agora. Agora, um atributo que causa um pouquinho de confusão. A imutabilidade de Deus. Deus é imutável em sua natureza. Quando você pensa em Deus imutável, o que vem à sua mente? Oi? Que ele não muda. Ele não muda em que sentido? Não teve vez que Deus falou assim, eu vou destruir, e não destruiu Nínive? Ele mudou? Será que é nesse sentido que ele é imutável? Que ele não muda de ideia, que ele não muda de pensamento? Ou que ele não muda o seu ser, a sua essência? Porque é diferente mudar o seu ser, a sua essência. Ele é bom, ele sempre será bom. Mas mudar um pensamento ou mudar um plano é outra coisa. Então, quando a gente está dizendo aqui, Tiago 1,17 fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, tudo que nós temos de bom vem de quem? Vem de Deus. Não importa o que você tenha de bom, seus dons, seus talentos, tudo que você tem de bom só tem uma fonte, é Deus. O orgulho faz o quê? Eu e você pensar que nós somos bons por natureza, que a gente executa algo bom porque nós temos talento. Mas o texto diz que toda boa dádiva vem diretamente do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Mas está falando de sombra de mudança no seu caráter, sombra de mudança no seu ser, sombra de mudança na sua essência. Aquilo que ele é, ele não muda. Ele não muda. Ontem à noite lá em casa, a gente viu um texto falando a respeito de Deus e Moisés,
que Deus ele agiu de forma diferente. Então não é isso que nós estamos falando. A primeira vez que Deus falou para Moisés a respeito de água que estava faltando para o povo, ele falou, vai e bata na rocha. Ele bateu e a rocha deu água. A segunda vez ele fala assim, vá e fale a rocha. Mas ele estava irado, ele estava com aquele monte, ele pegou, bateu na rocha 2 vezes e a rocha jorrou água. E por isso ele foi punido por Deus, porque ele não honrou a Deus, porque Deus falou, fale, e ele bateu 2 vezes. Então a questão é assim, ele muda a sua forma de agir. Uma hora ele pede uma coisa, da outra hora para a mesma pessoa, uma situação semelhante, ele pediu que fizesse algo diferente. Mas o ser dele, o caráter dele, não mudou. O que mudou foi a forma. Tem vezes que ele fala assim, lá em Gênesis 6:6, alguém pode ler para a gente? E a questão é, será que Deus muda de ideia ou se arrepende? Como parece acontecer de nossa perspectiva? Ou seria isso uma expressão do decreto permissivo de Deus? Ou uma maneira antropomórfica de escrever aparentes mudanças no curso dos acontecimentos? Antropomórficas ou antropopáticas, né? O que é uma antropopatia? É descrever Deus com sentimentos humanos. E antropomórficas com forma humana. Alguém pode ler aí? Gênesis 6:6. Pode ler. Então Deus entristeceu-se. Diz assim, ó. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Se Deus se arrependeu, quando é que a gente se arrepende de alguma coisa? Oi? Quando deu errado, ou quando a gente é pego de surpresa, né? Deus é pego de surpresa por alguma coisa? Você já ouviu falar assim, alguém aqui já decepcionou Deus? Quem aqui já decepcionou Deus? Alguém aqui já decepcionou Deus? Eu digo que eu nunca decepcionei Deus. Aí as pessoas falam, nossa, mas você é orgulhoso, né? Lógico, eu nunca decepcionei. Porque a decepção acontece quando ele espera algo e você faz. Ele não espera nada de mim. Ele sabe que eu sou pó, que eu sou lixo. Ele sabe que a única coisa que eu posso produzir por mim mesmo é pecado. Então, quando eu peco, ele não fica decepcionado, porque ele já sabe que eu sou isso. Então, é impossível alguém decepcionar Deus. Mas é lógico que esse texto de Gênesis está usando uma linguagem para que a gente saiba que algo aconteceu no coração de Deus quando a humanidade se desviou. Mas ele foi pego de surpresa? Não foi pego de surpresa. Ele já sabia. Tanto é que ele já sabia, porque antes da criação do mundo, ele já tinha oferecido o seu filho. O cordeiro que foi imolado antes da criação do mundo. Então, antes de criar as coisas, antes de qualquer um de nós pecarmos, Deus já tinha oferecido o filho. Então, a gente não consegue pegar ele de surpresa, a gente nunca decepciona, porque ele já sabe a nossa constituição. Então, ele mudou no sentido assim, não que o caráter dele mudou, mas ele sentiu um pesar por causa da forma como o homem estava vivendo em relação a ele e à vontade dele. Mas Deus é imutável no sentido assim, que você pode confiar nele. Ele sempre vai ser fiel. Ou ele? Deus? Não. Não, sim, nós pecamos e traímos a confiança dele, mas decepção é se você pegou ele de surpresa. Você não pegou ele de surpresa. Então, assim, você
se decepcionou com você mesmo por ter feito aquilo com Deus. Mas Deus já sabia que você é capaz de fazer não só aquilo, como muito mais, né? Então, assim, eu só estou dizendo nesse conceito, nós não somos capazes de decepcionar, porque Deus já não espera nada de nós mesmos. Ele mandou o Filho dele para nos salvar, e os caras cravaram ele na cruz, então ele espera qualquer coisa de nós. E isso serviria de lição para nós. Serviria de lição, que nós deveríamos entender que as pessoas são falhas. E a gente bota muita expectativa nas pessoas. E aí acaba acontecendo o quê? A gente se decepciona. Mas não deveríamos nos decepcionar. Por quê? Porque o homem é pó. O homem é pó. Mas Deus é imutável. Então, o mesmo Deus que esteve com Abraão, com Isaac, com Moisés, com os amigos de Daniel, esse mesmo Deus está conosco hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele está conosco. O mesmo Deus que multiplicou os pães, está conosco. Que curou aleijados, esse mesmo Deus está conosco. Que ressuscitou mortos. Ele não muda. O seu ser, sua essência, o seu caráter, o seu poder, sua justiça, sua bondade, não muda. A sua santidade não muda. Tudo que Ele foi, Ele é hoje e Ele sempre será. Ele não muda. Oi? Então, a verdade da palavra lá é pesou o coração, ou cortou-lhe o coração. No sentido assim, que Deus fica triste em ver o estado que está a sua situação, a sua criação. Mas, como eu estava falando, a Bíblia é a palavra de Deus escrita em linguagem humana, de uma forma que a gente possa compreender. Assim, ele não se arrependeu porque ele não foi pego de surpresa, mas a palavra mais próxima a respeito daquilo que a gente poderia entender que algo aconteceu com Deus quando o homem se desviou tanto, o autor colocou isso, pesou-lhe o coração ficou. Sim, sim. Sim, sim. Então, ele não foi pego de surpresa para se arrepender. Porque outro texto fala, Deus não é homem para que se arrependa, né? Então, assim, essa linguagem é uma linguagem antropopática. Colocou sentimentos humanos em Deus para explicar algo que a gente não consegue entender a respeito de Deus. Então, ele teve que traduzir numa linguagem humana. E vamos só pensar no último aqui, que é a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Entenda, Ele manifesta a sua presença em todo lugar, que é diferente de estar em todas as coisas. Deus não está nessa mesa, não está naquela árvore, não está no animal ali fora, Ele não está. Mas Ele exerce a sua santa influência e presença em todo o universo. Lembra que o texto que nós lemos, que nem essa casa, nem os céus dos céus são capazes de conter Deus. Então, a presença dele está manifesta em todo o universo e para além do universo. Mas ele não está nas coisas. Como chama essa doutrina que diz que Deus está aqui no celular, Deus está nessa cadeira, Deus está... Como que diz? Hã? É o panteísmo, né? Deus está em tudo, né? Tudo, Deus está contido em todas as coisas. Não, Ele não está contido em todas as coisas. Olha os versos 7 a 12 de Salmo 139, dizem assim. Imagina você pensando, você vai fazer uma coisa escondida e está pensando, aonde que eu posso fazer uma coisa que Deus não vai ver?
aonde eu posso fazer um plano escondido de todo mundo. Então ele diz assim, ó: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Tem algum lugar em que o Espírito de Deus não esteja? Para onde poderia fugir da tua presença? Onde eu posso fazer algo que Deus não vai estar presente para ver? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Isso já mistura um pouquinho de onisciência com a onipresença, esse último, né? Mas a questão é assim, mesmo que eu estiver numa caverna lá no fundo, 2 quilômetros para baixo da terra, e pensar que ali eu posso fazer alguma coisa escondida nas trevas, a presença de Deus e o conhecimento de Deus é como se estivesse ao meio-dia. Nada é capaz de fugir da presença de Deus. Isso para quem quer fazer coisa errada, mas para quem anda com Ele, serve de consolo. Você já não sentiu, tem dia que você está sozinho? Existe algum dia na sua vida que você esteve sozinho? Não. Deus sempre esteve ali. Qual é a dificuldade nossa? É que nós gostamos do quê? De apalpar. Nós gostamos de pegar. E Deus, Ele é Espírito, mas Ele está conosco. Você pode estar num leito de hospital e que nenhum dos seus familiares foram te visitar, e você fala, eu estou sozinho. Isso não é verdade, Deus está ali. Lembra quando Paulo diz ali para Timóteo, na minha defesa, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo em todos os momentos. Quer dizer, fisicamente os amigos todos fugiram, mas ele fala, Deus esteve comigo. E essa verdade serve para nós, não importa aonde você esteja. Lá no meio do trabalho, no escritório, com todo mundo te pressionando, querendo engolir você, todo mundo é inimigo, mas tem a presença de Deus com você. Você pode sentir a presença dele. Não importa o que esteja acontecendo, Deus está com você. Então, é uma faca de 2 gumes. Para quem anda com Deus, é esperança, paz, consolo, alegria. Mas para quem está fugindo de Deus, a notícia é que não é possível fugir de Deus. Ele está ali. Mesmo que você não queira, mesmo que você evite, mesmo que Ele está ali. Então, Deus está presente em todos os lugares. Ele não está nas coisas, mas a presença dele se faz manifesta em todas as ocasiões. E isso deve servir de consolo para você, tanto nos momentos difíceis, quanto nos momentos bons. Deus está presente. Como é que é o nome dele no Novo Testamento? Emanuel. Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque em tua infinita grandeza, o Senhor se manifesta a nós de maneira adequada, a fim de que nós possamos compreender um pouco mais a respeito do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque se o Senhor não tivesse se revelado a nós, estaríamos plenamente perdidos, sem esperança, sem paz, sem alegria. Mas porque o Senhor se manifestou, hoje nós temos condições de nos alegrarmos na Tua presença. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém.